Vamos falar agora sobre psicologia, a jornada de psicologia da Universidade de Marília. Mas uma convidada, Maiara Garcia Barbosa, ela é psicóloga, veio da cidade de Bauru, formada aqui na Unimar em Marília, e vem falar sobre deficiência e o luto na família. Maiara, boa noite. Boa noite. Vem falando sobre esse tema, deficiência e o luto na família. O comentário é seu. Isso, a palestra de hoje, né, que a gente ministrou o workshop, foi para trazer assim, um pouco mais de consciência com relação às deficiências, né, e do processo que a família passa nesse período, né, de descoberta da deficiência ou de uma deficiência adquirida, e a importância de formar profissionais capacitados para lidar com esse tipo de problema. Porque o que acontece às vezes é uma carência muito grande nisso e o papel do psicólogo é muito importante, tanto no diagnóstico como no acompanhamento, para que a pessoa tenha, né, um equilíbrio e uma qualidade de vida a mais adequada possível. Dentro desse tema, situações mais comuns que você costuma encontrar, ou seja, ser requisitada no dia a dia. Certo. Eu faço uma especialização no Centrinho, em Bauru, e lá é um hospital, né, de anomalias crâniofaciais, e eu trabalho no setor de deficiência auditiva, onde faz o implante coclear, que é um aparelho feito cirurgicamente. Então a gente acompanha muito caso das famílias, né, que chegam lá com o filho recém-nascido ou que perderam a audição e estão procurando, né, uma ajuda. E isso abriu o caminho para outras deficiências que a gente sabe que existe, e inclusive as múltiplas deficiências, né, que é uma pessoa que tem mais de uma. Então, são situações muito comuns, as mães chegarem muito preocupadas, né, elas passarem por esse processo que a gente costuma falar de luto, que é você matar aquela ideia, aquela fantasia original do filho perfeito, que vai ser médico, vai ser isso. Então, você passa por essa dor, né, de novas expectativas, e até a família se reestruturar novamente, buscar a melhoria e aprender que pessoas com deficiência podem atingir níveis maravilhosos, né? Inclusive foi o que a gente trabalhou bastante hoje, foram casos que deram certo, que dão certo. E o psicólogo é muito importante nesse processo porque a gente tem que aprender a mudar o foco, não a olhar o que está faltando, mas olhar o que a gente tem. Então, mesmo quando tem algum sentido a menos, quais são as coisas que a gente pode ressaltar? Quais são as qualidades? Qual que é o melhor caminho para essa pessoa, para essa família, para que esse processo todo não seja tão difícil, tão pesado? Ou seja, não é fácil, a gente sabe, não adianta ficar se lamentando. Tem que enfrentar a realidade. Exatamente. E procurar ajudar, se envolver ao máximo. Exatamente. Com a pessoa portadora de deficiência. É por esse caminho, Maiara? Exatamente. É muito comum, assim, num primeiro momento, a família ter a fase da negação, né? Que a gente chama, fala, não, imagina, isso não, esse médico tá doido, isso não é bem por aí. E até que a pessoa vá se reorganizando, se reestruturando, né? Aprendendo a conviver melhor, se informando mais, e a gente percebe assim uma importância do profissional da saúde nesse momento, porque é ele quem vai acompanhar essa família, e dependendo da maneira que é dado esse diagnóstico, pode fazer toda a diferença também na vida dessa família, dessa pessoa com deficiência. Então, o nosso papel aqui é trazer um conforto emocional, psíquico e novos rumos, né? Novos olhares para essa nova vida, para esse novo jeito de viver, que a gente não precisa ser tão difícil, como você disse. A gente sabe que não é uma situação fácil, mas não precisa ser torturosa. A gente tem um problema, a gente pode resolvê-lo ou tornar um problema maior ainda. Então, a nossa ideia com esse workshop é fazer com que os profissionais ajudem a solucionar os problemas e facilitar a vida dessas pessoas. E é claro, temos belos exemplos também no dia a dia e que servem até de lição para as pessoas plenamente tidas, entre aspas, como normais, saudáveis e que muitas vezes reclamam do dia a dia, dos problemas e por aí afora, onde também o psicólogo tem uma participação fundamental. Comentando essa questão também, Maiara. Pois é. E a gente, inclusive, hoje fez no workshop, fizemos uma dinâmica de vivenciar a pessoa sair com a cadeira de roda, tudo, né, para ver como é que é estar nesse outro lado, né. Então, a gente vê, assim, casos muito bons de superação,
da pessoa começar a olhar, muitas pessoas que a gente entrevistou falam, né, depois que eu fiquei surdo que a minha vida começou a fazer sentido, porque daí você começa a olhar para coisas que antes você não via, né? Então desperta alguma coisa em você. Então é muito importante essa questão. A gente tem grandes exemplos, né, de pessoas que tiveram uma deficiência, Beethoven, Graham Bell, que inventou o telefone, tinha uma deficiência auditiva, né? Einstein tinha um déficit de atenção. Então, grandes personalidades que conseguem se superar. A gente vê nossos atletas, né, nas Paralimpíadas também. Então, na verdade, é exercitar sempre o nosso melhor. E isso, por mais que seja complicado num primeiro momento, não é impossível na questão da deficiência. Ok. Só para a gente concluir, mais algum destaque, Maiara? Bom, eu queria deixar, né, um recado, então, para as pessoas, que assim, o preconceito, a gente sabe que ele existe, e para a gente resolver essa questão do preconceito, acho que a primeira coisa é assumir que esse sentimento existe dentro de todos nós, de alguma maneira. E muitas vezes o preconceito é a falta de conhecimento. Então, a partir do momento que você passa a conviver com uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, que você vê as capacidades, elas têm raiva, medo, emoção, exatamente como qualquer outra. Então, é muito importante não ter o sentimento de dó, né? De, ai, coitadinho, é sempre coitadinho. Não, é uma pessoa capaz. Tomar cuidado, né? No caso das famílias, com a superproteção, para não acabar limitando, né, o espaço. E ser feliz, né? Que é possível. Eu acho que é interessante a gente ter esse olhar, né, pro que pode dar certo.